E o Lula, para mim, é uma das maiores provas, e a coluna do Celso de Barros de hoje está muito boa, ou de ontem, não sei. E ele termina falando uma coisa bonita, que é o Lula é a maior prova de que a origem da pessoa importa. Né? O Lula teria sido o presidente que ele foi se não tivesse vindo de onde ele veio? Né? E eu acredito que não. Eu acho que o Lula é, para mim, a prova de que a origem faz diferença. Isso significa que toda pessoa de origem pobre e proletária vai, de fato, fazer um governo para os pobres e proletários? Não. Mas significa que o Lula, vindo de onde ele veio, e não é onde ele nasceu, que para mim importa tanto, mas onde ele começou na vida política. O que o formou como político? E foi a luta sindical em plena ditadura. E o Lula, o que isso significa, ele ter se formado na vida sindical? Significa que ele sempre foi um hábil negociador, um sujeito que sempre soube muito bem receber pressão de todos os lados. O Lula, ele é essa pessoa, o que o define como político é essa habilidade em lidar com pressões adversas e opostas. O cara era sindicalista na ditadura. Porra. Então ele está acostumado a agradar 100 mil operários e, ao mesmo tempo, conciliar com o patrão e conciliar com o militar, conciliar com quem está no poder. Então, ele sempre foi esse conciliador, esse sujeito que sabe muito bem fazer essa equação dificílima. Achar que o Lula está sendo chantageado, tá? Por mim, como pessoas falaram, você está chantageando, está botando ele contra a parede, você está... Não, o que está tentando fazer isso é o Arthur Lira. Eu estou, ao contrário, tentando ajudar a libertá-lo de uma pressão única. Porque um presidente que tem pressão de um lado só, ele é escravo dessa pressão. Um presidente que só tem pressão do centrão e da extrema-direita, ele é um escravo, porque ele não tem o que fazer, ele tem que obedecer. Um presidente que tem pressão dos dois lados, ele consegue chegar, inclusive para o Arthur Lira, e falar assim, desculpa, Lira, eu adoraria tirar agora a Anísia Trindade, tá? E botar o teu... Mas eu não posso, porque minha militância não deixaria. Entendeu? A gente precisa fazer com que o Lula consiga dizer isso para o Arthur Lira. Ele precisa ter essa outra pressão que o liberte. Ele diz assim, olha, se eu fizer isso, as pessoas vão para a rua, Lira. E vai ser terrível. Ele precisa da pressão dos dois lados para ser livre. E esse é o paradoxo da política. Não existe vácuo. Você fazer uma pressão contra, muitas vezes é você libertar. Porque se você não fizer pressão contra, só vai ter pressão de um lado, que é o lado lá, que é a extrema-direita, que não para de fazer pressão. Então, também tem essa ingenuidade. Achar que o Lula está escolhendo a pessoa para o STF unicamente da sua cabeça, sem pressão nenhuma, é uma mentira. Tá? O Zanin, desde o início, estava indo lá para Damares. Inclusive, teve o voto da Damares e teve o voto da bancada evangélica. Estava conciliando com o Centrão, que por acaso amou a ideia dele estar lá. Então, ele ficou fazendo essa política antes de entrar. Por quê? O ministro do STF não sai só da cabeça do presidente, a gente sabe. Tanto é que o Fux foi uma indicação do Sérgio Cabral. É bom a gente lembrar disso, tá? O Fux. Então, as indicações para juiz do STF sempre foram políticas e sempre foram sujeitas à pressão. Tá? O que as pessoas estão escandalizadas é do movimento negro querer fazer pressão também. Querer ter um peso nessa equação. Porque hoje não tem. E essa é a parte triste. A parte mais triste talvez seja essa. Enquanto o movimento negro estava fazendo pressão, eles estavam fingindo que não viam. Tá? Aí quando eu entrei, ou quando um monte de gente entrou, assim, de repente virou, que escândalo, acho que a Leblon está querendo pautar o Lula. Não, amigo, não sou eu. Essa pauta estava acontecendo há muito tempo por parte do movimento negro. E vocês fingiam que não viam. Então o racismo está aí, inclusive. Fingir que não vê enquanto é uma pauta do movimento negro. Né? E quando um branco, ou poucos brancos lá tomam parte, de repente tentam transformar isso num movimento branco, quando nunca foi. Então, eu acho que o mais importante dessa história é a gente entender que os movimentos sociais precisam fazer parte da equação também, precisam ser contemplados. E a pressão deles é muito positiva. Achei engraçado uma pessoa que falou assim, olha, o Lula, quando diz que é para ser cobrado, ele não está se referindo a você não, Gregório, tá? Ele está se referindo aos movimentos sociais. Aí veio o MTST, retuitou e falou assim, nós somos a favor de uma ministra negra no STF. O MTST calou a boca, assim, tipo, achar que essa não é uma pauta dos movimentos sociais e que é ela, a jovem tuiteira, que sabe o que os movimentos sociais querem, assim, é risível, no mínimo. Essa é uma pauta dos movimentos sociais, Movimento Negro Unificado, da Coalizão Negra por Direitos, dos juristas negras, do Mulheres Negras Decidem, né? E eu acho que é precisamente desses movimentos que o Lula tinha que ouvir, tinha que conversar, tinha que conciliar. O que a gente pede não é isso, não é que ele obedeça e acate uma decisão do movimento jurista, não, é que ele concilie, que ele ouça, que ele pese.
Gregório, nós temos aqui algumas questões de espectadores nossos, eu vou ler 3 delas, sinta-se livre para respondê-las. Uma delas é até um marketing aqui do programa. Pedro Aguiar pergunta, contribuiu com o Superchat. Greg, você usou o trecho da entrevista da Natália Pasternak ao Breno no programa sobre psicanálise. Você acha que a entrevista ela não justificou as críticas que faz a todas as pseudociências? É bom trazer a Pasternak, porque eu acabei não falando disso, porque eu estava tomado das coisas do ministro do STF, e porque eu faço um programa no Greg News, ele vai ao ar na sexta, e segunda no YouTube, quando eu já estou fechando o programa seguinte. Então a gente faz o programa, eu não consigo ficar rebatendo as críticas ao programa anterior, infelizmente, porque eu já estou no programa seguinte. Estava já fazendo de conselho tutelar, quando as pessoas começaram a falar da Pasternak. E não, eu não acho que ela justifica mesmo. A começar pelo nome Que Bobagem, eu acho péssimo essa qualificação bobagem. Inclusive porque eu não sou especialista em psicanálise nem em ciência, mas eu sou especialista em bobagem. Então, quando ela entra no terreno da bobagem, eu acho que eu consigo refutar, sim, muito bem. Então, assim, esse critério de 10 bobagens eu acho uma grande besteira. Então, não acho que ela justifica mesmo, faz as críticas nem na entrevista e nem no livro. Então, eu acho muito... Eu não li o livro inteiro, li a parte sobre psicanálise. Que o resto eu concordo, acho que a maioria ali que é bobagem, sim. Mas botar a psicanálise aí me pareceu uma coisa meio rancorosa. E mais, a Natália, ela refutou o nosso vídeo numa nota, e eu tô com preguiça de falar isso, eu tenho que ir lá no YouTube, coisa explicar. Um cara fez um vídeo super sério, refutando o nosso programa. Eu esqueci o nome dele agora. O programa, qual o título do programa? Só para a nossa audiência. Perdão, fiz um programa chamado Psicanálise, que é contra essa ideia de que a psicanálise é uma bobagem e que não deveria estar no SUS, ou não deveria estar. A gente defende justamente que o Brasil precisa de uma psicanálise popular. Tá? Essa é a defesa do programa. Que é um país que justamente fez pouca psicanálise. E eu acho que esse daí é o ponto. E aí, a gente, inclusive, cita aqui que a Natália, que é uma pessoa super séria na defesa, é bom lembrar disso, né? Foi super séria na defesa da vacina e contra o Covid e tal, mas que deu a falar de tudo, inclusive de psicanálise, e a gente lembrou no programa que ela é do conselho da Janssen, o grande laboratório que faz vacina, mas faz também uma porrada de outros remédios, que eu não vou saber de cabeça. Aldol, se não me engano, entre eles um outro que é um remédio para depressão, que é um spray nasal para depressão. Então a gente faz piada com isso. E diz assim, olha, porra, isso daí então se não é psicanálise, é isso só? É a Janssen que vai resolver o problema das pessoas? Por acaso, a gente cita que 25% dos americanos, 1/4 toma antidepressivo. 1/4 dos americanos toma antidepressivo. Entre eles vários da Janssen, e ele é do conselho da Janssen. E ela refutou dizendo que a Janssen não produzia Aldol, não produzia... É mentira. Aí realmente eu não sei o que dizer. Isso aí que ela falou é puramente mentiroso mesmo, mentiroso. Está lá no site da Janssen. A não ser que eles estejam mentindo, mas está lá. Então, me irritou essa coisa de apontar um erro e está lá, é facilmente comprovável, checável. Está lá. Então, não que isso seja uma prova cabal de que ela está defendendo o laboratório, quando faz um livro atacando a psicanálise. Não acho que seja direto assim, mas eu acho de fato que ela é uma parte certamente comprometida com a indústria farmacêutica, ela está lá, ela é dessa indústria, né? Ela é uma representante. Então, o contrário da psicanálise, o ataque à psicanálise, vem também desse lugar, e é isso que a gente lembra no vídeo, que é algo que eu acho que poucas pessoas lembraram. Existe, sim, uma pandemia, tá, de depressão, e com 1/4 das pessoas tomando remédio apenas, assim. Os Estados Unidos é a receita disso, né? Como é que você vai curar uma epidemia? Como é que você vai curar ela? Você vai vender coisas para a pessoa, apenas, pensando apenas nos sintomas, sem pensar nas causas. E eu acho que a gente aqui no Brasil não precisa ficar replicando esse modelo, idealmente a gente pensa também sobre as causas, problematiza, conversa sobre elas, e esse é o caminho da psicanálise. Não só, né?